Olá, boa noite! Mais um dia, na verdade, mais uma noite, onde a gente vai trocar ideia e bater um bate-papo aqui bem interessante. Sejam todos muito bem-vindos! Tudo bem com vocês? Como é que foi essa quinta-feira aí para você? Foi um dia bacana? Foi um dia puxado? Você já está esperando aí, contando os dias para sexta-feira, para o final de semana chegar? Como é que estão as expectativas aí? Bom, vamos entrando aí, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre bastante dúvida interessante que a gente recebeu. E se você estava aqui ontem na nossa live, você deve ter percebido que o nível das dúvidas que estão chegando estão ficando assim mais interessantes, né? Mais altos. A gente tem umas perguntas bem legais e todos vocês são muito bem-vindos. E eu gostaria de, inicialmente, falar para vocês que amanhã, especificamente sexta-feira, a gente não vai ter uma live à noite, porque é sexta-feira e eu acho que não é a nossa melhor opção, mas que nós vamos marcar um para o sábado, às 11 horas da manhã, ok? Então, sábado, 11 da manhã, a gente vai fazer um formato um pouco diferente. No sábado, eu vou dar oportunidade para você que está nas nossas lives, poder trocar ideia comigo diretamente. Então, quem vier sábado às 11 horas, vai poder mandar aqui um request para mim, ou seja, para a gente poder conversar junto, e eu vou trabalhar como se fosse uma mentoria. Eu vou dar alguns minutos de consultoria para responder alguma dúvida que seja específica do seu negócio, específico da sua clínica e específico do seu marketing. Então, se você quiser ter a minha opinião pessoal sobre uma realidade sua, uma necessidade sua, lembra de deixar agendado para sábado, 11 horas da manhã, para a gente ter esse bate-papo, beleza? Tudo bem? Agora eu quero pedir aquele tradicional favor para você, e são dois, na verdade. Hoje eu estou um pouquinho mais exigente, mas vocês vão entender. Primeiro é o seguinte, eu gostaria de pedir muito para que você entrasse no nosso famoso modo aula. Lembra o que é o modo aula? É realmente fazer o possível para tirar todas as suas distrações, inclusive WhatsApp, TV, barulho, etc. Coloca fone de ouvido se for melhor para você, que é muito legal. E aí já tem gente que já está preparando as perguntas, é legal. Isso é até muito bom, você preparar as perguntas que tem a ver com o seu negócio, traz ela aqui para o sábado, faz um request para mim, quem sabe você vai ser o escolhido. Eu vou escolher aleatoriamente, não vou ter nada que vai falar assim, eu vou escolher pessoas com tal nome ou tal nome, mas obviamente eu vou dar preferência para as pessoas que estiverem nessa live, estiveram ontem, estiveram anteontem, a gente vê aqui todos que estão aqui, eu sei que tem várias pessoas acompanhando a gente ao longo desses dias e vocês terão, obviamente, preferência. E no meu favor, que eu gostaria de pedir para vocês é o seguinte, aqui do lado aqui tem um aviãozinho, clica nesse aviãozinho e convida pelo menos 10 amigos dentistas, porque obviamente não adianta convidar só pessoas aleatoriamente, porque a gente está falando sobre odontologia. E eu gostaria que você fizesse esse favor para a gente atrair para cá também as pessoas que você gosta, as pessoas que você trabalha com elas, as pessoas que fizeram parte do seu grupo de especialização, do seu grupo de graduação, que são ainda dos seus grupos de especialização, caso você esteja lá, ou se você ainda é universitário. Tenho recebido algumas pessoas ainda na faculdade fazendo perguntas sobre o mercado de trabalho. Isso é uma mudança bem legal no perfil das pessoas, elas já buscarem esse tipo de informação já no início, e esse é o momento onde você pode fazer esse favor para essas pessoas que você gosta. Você vai lá, compartilha isso aqui, clica no aviãozinho aqui embaixo, e manda para 10 pessoas. Você não sai da live ao fazer isso, você continua aqui, continua me ouvindo, mas uma pessoa que de repente está um pouquinho distraída vai poder ser impactada por uma mensagem sua e com certeza ela vai gostar do que você está falando. Eu estou vendo que tem pessoas aqui que eu conheço pessoalmente, pessoas que eu já conheço de lives. A Laís Helena, por exemplo, veio no nosso curso, no curso da minha esposa, na verdade, aqui em Orlando, que é da Odonto Branding também. Tem muitas pessoas conhecidas. Que bom ver vocês aqui. Obrigado pela atenção e eu garanto para vocês que esses minutos que a gente vai ficar aqui dividindo essas informações vai ser extremamente útil, porque a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é como atrair paciente, como fazer paciente correr atrás de você. E se você quiser compartilhar comigo essas tendências e as estratégias que eu tenho utilizado para fazer isso, vou só ficar aqui comigo que a gente vai chegar lá, beleza? Então vamos lá.
Olha só, eu já vou começar, a gente tem hoje várias perguntas e eu vou responder todas elas. E se você quiser a sua pergunta respondida, lembrando que você tem que deixar ela preferencialmente lá no meu Stories. Eu sempre deixo Stories lá com a oportunidade para você colocar a sua pergunta, porque aí eu consigo colocar e projetar ela na tela. Aqui, quando você faz uma pergunta só nos comentários, algumas vezes eu não consigo ler, seja porque corre muito rápido ou porque ela pode fugir do contexto ou da ideia central. E como o meu objetivo é compartilhar conhecimento com você, eu preciso seguir uma linha mestra. Entende isso para mim, por favor? Então, nas próximas vezes, deixa lá no Stories essa recomendação. E eu vou começar com uma pergunta, sempre eu começo com uma pergunta de aquecimento. Eu não começo com as perguntas mais quentes, as perguntas mais fortes, porque eu acredito que assim a gente vai limpando o cérebro, a gente vai expandindo a mente à medida que a gente vai colocando perguntas em níveis para você. Então eu vou começar com uma das perguntas aqui que são de nível um pouquinho mais básico, né? Ó, eu vou começar com uma informação, essa aqui, ó. Vou começar com essa aqui, mas tem algumas bem fortes aqui, ó. Como dar o pontapé inicial em marketing para uma clínica que está iniciando agora? Lembrando que essa pergunta, ela não responde só para uma clínica que está iniciando agora, porque muitas das coisas que responde essa pergunta aí, ela é perfeitamente cabível em todas as clínicas, inclusive a sua. Então vamos responder essa pergunta. Como dar o pontapé inicial em marketing para uma clínica que está iniciando agora? Olha só, a primeira coisa que eu faria se eu estivesse iniciando a minha clínica agora é começar seguindo uma estratégia de marketing. E estratégias de marketing existem várias. Existem estratégias de marketing mais agressivas, ou focadas num público mais popular, ou focadas num público intermediário, ou focadas num público mais de alto ticket. Isso é o básico para você começar a pensar a se divulgar. Se você, obviamente, está pensando em montar uma clínica, mas não sabe que tipo de público você pretende atender, você realmente vai ter muita dificuldade de começar a se expor, seja nas redes sociais, ou seja, em qualquer ambiente que você começar. Bom, eu já tenho uma premissa aqui que eu ensinei na nossa aula de número 3. Se por acaso você ainda não assistiu a aula de número 3, é só acessar a bio do meu Instagram, que eu deixei o link direto lá, é só clicar que você já vai para a aula 3. E na aula 3 eu comento muito sobre a questão dos oceanos azuis e os oceanos vermelhos. E além de falar sobre elas, eu mostro a proporção. A gente tem no oceano azul, aqui eu vou ilustrar com a minha caneta azul, mais ou menos cerca de 20 vezes mais paciente. E no oceano vermelho, a gente tem apenas 5% das pessoas. Então, obviamente, se eu estivesse começando agora, eu ia mirar onde tem mais gente. Imagina que você está dando, eu vou fazer uma alusão, ok? Você está dando um tiro, e esse tiro tem vários patos ali, né? E aí tem um lugar que tem 5 patos e tem um lugar que tem 95 patos no mesmo espaço. Todos os dois grupos estão no mesmo espaço. Então, obviamente, quando eu atiro para o grupo de 95%, as chances de acerto são muito maiores. Então, o primeiro passo seria entender que, tá, eu vou conversar com os meus clientes de Oceano Azul. Eu acho que isso faz sentido para todo mundo que já acompanhou essa imersão comigo. Agora, como é que eu vou começar? Como é que eu vou começar a falar com eles? A primeira coisa é fazer uma configuração agradável nas minhas redes sociais. Ou seja, colocar uma foto profissional no meu perfil, colocar uma descrição sobre o que você faz na vida das pessoas. E isso é um pouco... eu vejo que muitas pessoas erram nisso aí, porque elas querem colocar informações que são técnicas ali. E aí o cliente em potencial, aquela pessoa do Oceano Azul, ela não consegue entender quando você coloca palavras de nível técnico. Como, por exemplo, eu citei um exemplo numa live passada de que muitas pessoas fazem alguns cursos, eu citei o exemplo do Mark em Miami, e se coloca lá Mark. Isso não faz sentido nenhum para um paciente em potencial. A pessoa não tem menor ideia do que significa Mark. E aí ela fica
boiando naquela parada. E todo mundo que fica boiando tende a fazer o quê? Simplesmente ir embora e procurar outro profissional ou não se conectar com você. Então a primeira coisa é falar assim, ó, o que eu faço como dentista? Ah, eu faço o quê? Eu recupero a saúde bucal das minhas pessoas? Tá muito genérico, né? Mas quem sabe, por exemplo, eu deixo as pessoas mais jovens através da harmonização facial. Olha que descrição bacana que eu acabei de criar aqui agora, eu não peguei ela de nenhum lugar, mas para você que trabalha com harmonização facial, ela vai te descrever muito bem. Se alguém entra no seu perfil e lê essa frase e fala e vê isso, ela fala, ok, achei uma pessoa que especificamente sabe cuidar de faces e tornar as pessoas mais joviais. Se ela se conecta com isso, se ela é uma pessoa ali dos seus 30 a 60 anos, querendo dar uma melhorada no seu aspecto facial, seja através de botox, seja através de qualquer procedimento de harmonização, é bem provável que ela comece a se interessar por você. E obviamente se ela é uma pessoa com 20 anos que não está nem pensando nisso ainda, ela não vai se conectar com você e tá tudo bem. É um princípio que eu gosto de dizer, que é a seleção do público ideal. Se você, não adianta você conversar com a Ritinha 17, que tem 17 aninhos, que está pensando no vestibular dela e no final de semana paquerar as pessoas e querer conversar com essa pessoa, querer ter essa pessoa como um seguidor das suas redes sociais, porque essa pessoa simplesmente ela não se interessa pelo seu tipo de serviço e não está no time dela. Não tem problema disso. A gente tem muito mais de 200 milhões de pessoas no Brasil e se a gente quiser que todo mundo escute a nossa conversa, vai ficar simplesmente impossível. Então, qual que é a recomendação? Focar num público-alvo específico. Então essa é a nossa segunda, né? Ainda sobre a questão do seu perfil nas redes sociais, é muito importante também que você coloque o seu endereço físico, a sua localização do seu consultório, os seus contatos. E por que isso é tão importante? Porque os algoritmos do Instagram, os algoritmos das redes sociais de forma geral, eles possuem o poder de georreferenciação. Então ele consegue, se você está colocando que seu endereço é na Rua Brasil, número 200, ok, todas as pessoas que estão ali são potenciais pessoas que possam querer te seguir. E o que o algoritmo vai fazer? Ele vai começar a sugerir você e mostrar você para as pessoas que estão em volta. Eu vou confessar aqui um segredo de bastidor, mas as redes sociais elas são tão poderosas nesse quesito que hoje, se você ficar com seu smartphone perto de outra pessoa por muito tempo, a própria rede social vai sugerir que vocês conectem como amizade lá. Ele começa a sugerir. Isso já aconteceu comigo dezenas de vezes. E quando eu percebi que isso estava se tornando rotineiro, eu fui estudar para ver se isso era uma verdade. E isso é uma verdade. Então, o aspecto de geolocalização é muito importante para você começar a criar a sua audiência também. Bom, além disso, eu vou falar um pouquinho sobre o posicionamento nas suas redes sociais a partir das suas postagens. É muito importante que as suas postagens elas tenham clareza na comunicação. E eu tenho falado muito nas minhas lives da importância de você não terceirizar o seu marketing, não deixar que outra pessoa assuma o seu Instagram ou as suas redes sociais e faça por você um tipo de comunicação que você deve fazer com o seu cliente. Isso é muito importante porque ninguém melhor do que você vai saber o que seu paciente quer ouvir ou precisa ouvir. E qual que é a minha dica para saber o que falar para o paciente? Bom, eu sempre dou uma dica que eu acho a mais inteligente e a que funciona na prática. Você deve falar para os seus clientes, né, em potencial na rede social exatamente aquilo que o seu cliente que você recebe no consultório te pergunta. Então as dúvidas dos clientes que estão em fase ainda de planejamento, ou seja, eles ainda não estão em tratamento com você, se você perceber, essas dúvidas elas são bastante corriqueiras. Um ou outro que destoa disso, mas geralmente as dúvidas são muito padrão. E aí você começa a falar nas redes sociais ou fazer posts nas redes sociais exatamente abordando aqueles temas que são os temas que seus clientes trazem. E muitas pessoas elas pecam nesse aspecto. Elas preferem colocar fotos como fotos de restaurações bem feitas, fotos de um preparo bem feito, e isso
para um dentista que quer atrair clientes, não é uma grande sacada, não é não é um bom caminho, porque o paciente ele está sempre pensando no benefício que ele vai. Você precisa, se você ainda não tem um cliente e quer trazer ele para o seu lado, você precisa despertar nele o benefício que você gera para aquela pessoa e não simplesmente falar sobre quão invasivo uma dada técnica é, como por exemplo mostrando a agulha penetrando, ou mostrando dentes desgastados, ou mostrando aspectos cirúrgicos, mostrar sangue, mostrar materiais pontiagudos, mesmo que seja um simples explorador. Tome muito cuidado com isso, porque as pessoas têm medo disso. E se você quiser tirar uma prova, lembra de quantas vezes você já foi pegar um simples espelho clínico e levar para a boca do paciente e você percebe que ele assusta e olha para você meio de rabo de olho assim, o que você vai fazer comigo? E se você imagina que isso acontece na vida real, saiba que a mídia social é um espelho da vida real. Aliás, nós estamos aqui. Eu estou aqui em pessoa, de verdade, falando com você ao vivo e você está aí também ao vivo me assistindo. Então, as reações que você tem ao me ver é exatamente uma reação assim muito parecida com aquela que você teria se eu estivesse presencialmente falando as mesmas coisas para você. Então, para você, com o seu paciente, não seria diferente. Os pacientes, quando veem os seus posts, quando eles veem o que você está conversando lá, eles têm uma sensação muito parecida do que aquelas que acontecem no consultório real. A minha sacada para dividir com vocês sobre como deixar a sua rede social atrativa, é você pensar na sua rede social como se ela fosse uma extensão da sua clínica, como se ela fosse uma sala adicional da sua clínica. Imagina se você tivesse o poder de parar um pouquinho a sua mente e falar assim, ó, eu vou projetar mentalmente uma sala clínica, só que essa sala clínica é o meu Instagram, é o meu Facebook, a minha rede social. Então ali eu coloco as características que eu gostaria de ter na minha clínica de verdade. E assim você não tem chance de errar. Você vai acertar sempre. E outra coisa, para quem está começando agora, é começar. Assim, parece ser uma resposta simples, né? Dizer que você tem que começar, mas é o seguinte, você pode passar uma vida inteira assistindo o jogo pela arquibancada, ou você pode entrar em campo e tentar fazer alguma coisa para melhorar a sua realidade. Quando a gente está falando de vida, quando a gente está falando de crescimento profissional, você pode delegar para que o mundo exterior simplesmente conduza a sua vida profissional. Quando, por exemplo, você não faz ação de marketing, quando você não se preocupa com o que o seu paciente está vendo, percebendo e ouvindo de você, ou quando você não estuda formas mais coerentes de fazer a comunicação, de tirar o seu conhecimento técnico que está aí nessa cabeça maravilhosa e fazer chegar num paciente que precisa de ajuda, que precisa daquele tratamento que você sabe dar. Se você deixa isso de lado, olha, você está na arquibancada e o jogo vai seguir sem a sua influência. Então, se a economia está bem, você pode até conseguir alguns pacientes, mas sempre que a economia ficar um pouquinho balançada, você vai ser o primeiro a perder paciente e não saber exatamente como fazer isso. A minha recomendação é que você entre em campo e você não precisa ser o Neymar, você não precisa ser o artilheiro matador, mas você precisa estar em campo para você saber como se posicionar naquele campo. E isso você vai aprendendo step by step, passo após passo, exatamente como se aprende odontologia. Nós não saímos da faculdade aprendendo a fazer grandes reabilitações. Ninguém consegue isso. A gente sai aprendendo a fazer o básico. E depois a gente vai treinando e faz um caso e faz outro caso e vai pegando uma certa segurança e a gente vai aumentando na profissão desde que a gente faça o correto. Bom, eu quero falar uma coisa para vocês. A vida no marketing odontológico, ela segue a mesma regra. E você não precisa duvidar disso. É simplesmente uma regra que serve em qualquer campo da vida. A vida, ela não é feita de grandes mudanças radicais. Essa coisa de acordar segunda-feira e agora sim eu vou para academia, e agora sim eu vou fazer o regime, e agora sim eu vou aprender inglês. Essa coisa não funciona em longo prazo e a gente tem inúmeras provas disso. O que funciona de verdade são os pequenos ganhos, são as pequenas escolhas. Se hoje, por exemplo, você escolheu vir aqui me assistir para falar sobre marketing odontológico, você já fez uma boa escolha. Você já fez uma pequena boa escolha. E essa pequena boa escolha, ela vai te abrir a mente para uma nova possibilidade. Para uma possibilidade de repente, conversar melhor com o seu cliente. Com a possibilidade de repente, começar a aprender a utilizar a rede social como realmente como uma ferramenta
de atração de clientes e não como um mero coadjuvante que só fica vendo o que os outros estão fazendo sem entender por que eles estão fazendo. Obviamente, a escolha é sua, mas a minha recomendação é que você assuma o protagonismo disso, não de uma forma radical, mas que vá tempo, step by step, passo por passo, começando a aprender a se relacionar com seus pacientes, que eu te garanto duas coisas. A primeira é que isso vai ser muito saudável para o seu bolso, para a sua autoestima e para o seu nome profissional. E o segundo é que isso vai ser muito saudável também para os seus pacientes, para as pessoas que vão ser os seus pacientes ainda no futuro. Porque existem muitas pessoas aí no seu CEP, no seu bairro, no seu condomínio, que sequer sabem que você tem um potencial magnífico para realizar na boca delas, ou que você tem um potencial magnífico de melhorar a autoestima delas, a função mastigatória, o sono, o conforto muscular, N situações que essa pessoa às vezes sofre e que ela nunca vai saber se você não chegar e se posicionar da forma correta na internet. Fácil isso de entender, né? Então veja que essa mesma pergunta, que é simples, que aparentemente ela é para uma pessoa que está começando, ela serve para uma pessoa que às vezes está há 20 anos no mercado, beleza? Então vamos para a próxima pergunta e reforçando com vocês que eu estou muito feliz de estar fazendo essa série aqui e espero realmente que você que está me assistindo aqui esteja também aproveitando, assim como eu estou aproveitando esses momentos com vocês. Então vamos lá. Eu vou colocar uma pergunta aqui, porque essa pergunta ela chegou para mim 2 vezes e da primeira vez eu não respondi. Que é o seguinte, o que você acha das franquias da Odonto Company? E assim, eu não vou falar especificamente da Odonto Company, porque seria injusto da minha parte fazer isso. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o que é o mercado de franquia, e aí você decide se essa é uma boa para você ou não. Eu quero, antes de falar sobre franquias odontológicas, eu preciso falar de uma coisa mais importante. De onde nasceram as franquias? Você já parou algum dia para pensar sobre onde elas nasceram e como elas funcionam? Bom, eu vou fazer uma observação sobre isso, porque hoje eu tenho clientes no Brasil, a minha base, a grande parte dos meus clientes estão no Brasil, mas eu tenho muitos clientes também nos Estados Unidos, que eu faço o marketing para essas clínicas. E eu entendi, antes de começar a trabalhar com essas clínicas, eu precisei entender um pouco mais profundamente das diferenças culturais entre os dois países, porque obviamente eu não entro num jogo para perder, eu entro para fazer o meu melhor. E aí para fazer o meu melhor eu preciso estudar. E uma das coisas que eu estudei quando eu fiz MBA de marketing foi franquia. Tem um módulo específico de franquia, mas eu estudei esse módulo específico no Brasil. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu estudei o modelo de franquias que existem aqui e eu comecei a perceber as grandes diferenças. Então, eu vou explicar a diferença para você entender se o negócio. E no final ainda vou dar uma sacada que, olha só, se eu tivesse para falar isso para o meu filho, seria exatamente essa a resposta que eu ia dar. Então, fica comigo para você acompanhar isso aí. É o seguinte, nos Estados Unidos, e não é franquia odontológica, qualquer tipo de franquia, ela só é aprovada depois que a franqueadora, ou seja, aquele que vende a franquia, ele faz um estudo na área e ele entende quantas pessoas passam, qual é o nível daquelas pessoas financeiro, que tipo de demanda de serviço elas consomem e se tem concorrência na área. A franquia nos Estados Unidos, ela não abre o espaço para você montar ela no lugar que você quer. Se você pensa, por exemplo, assim, eu quero montar uma franquia aqui do meu lado, você não necessariamente vai poder fazer isso, porque a franqueadora, ela precisa fazer esse estudo e saber se ali aquela franquia não vai quebrar, se aquela franquia vai dar resultado. Por quê? A franquia ela é um modelo de negócio pré-formatado. Se você quiser entender muito sobre isso, você pode assistir um filme que se chama The Founder, que é o filme que conta a história do McDonald's, a história de como o McDonald's foi criado nos Estados Unidos, e você vai entender exatamente o que é uma franquia. E quando você para os Estados Unidos, a franquia ela só é aprovada porque numa dada região que consiga ser sustentável, ou seja, a franquia não pode quebrar. Se a franquia quebrar, a pessoa que comprou a franquia, ela vai lá e processa a franqueadora, pegando o dinheiro de volta mais a indenização, porque o modelo de franquia nos Estados Unidos, ele precisa garantir ao investidor, a pessoa que compra, o retorno que ela
coloca no papel. Então, se ela diz que o retorno que você vai ter é de tantos por cento em um ano ou um ano e meio, nos Estados Unidos essa palavra tem muita força, ela tem que ser cumprida. E se ela não for cumprida, a unidade que vende a franquia, ela vai ser penalizada, ela vai ter que devolver o dinheiro e ainda indenizar as pessoas. Quando a lei de franquias no Brasil foi criada, e se eu não estou enganado, foi por volta ali de 89 ou 88, por ali, foi 1988, 89, eles esqueceram de colocar essa cláusula de segurança, ou não fizeram isso justamente porque não queriam, né? E aí o que acontece? As franqueadoras no Brasil, elas não são obrigadas a garantir o resultado para quem investe nelas. E isso faz com que você, ao comprar uma franquia, você fique um pouco inseguro ou você não tenha o mesmo nível de segurança. Agora, quer dizer que as franquias são um mau negócio? Não necessariamente. Eu posso dizer que eu não compraria uma franquia, mas eu não posso recomendar a você para você não comprar. Agora, o que você tem que colocar na mesa? Você vai fazer um investimento que vai variar ali entre 300 e R$1 milhão para você ter uma pessoa que vai mandar em você. Ou seja, você vai pagar caro para se tornar empregado de uma marca. Essa é a grande realidade. A segunda é, quando você compra uma franquia, você perde totalmente o seu direito de fazer o marketing como você acha correto. E você é obrigado a fazer o marketing que eles te mandam. Então, se eles acham que de repente você tem que dar aparelho de graça, é assim que vai tocar o barco e não tem o que fazer. Se você acha que você tem que botar uma foto do ratinho na tua clínica, é assim que vai acontecer. Então, não tem como você não tem essa flexibilidade toda. Agora, a dica de ouro, independentemente de você se decidir por uma franquia ou não, se você se decidir a investir uma grana alta de 300 mil a 1 milhão para se tornar empregado de uma pessoa ou de uma empresa que vai realmente dar as diretrizes para você e que você vai ter que performar nela, é o seguinte: se você é dentista e pensa em montar uma franquia, faz o seguinte, faz um teste, que esse teste ele é infalível para você. E essa é a minha dica que eu daria para o meu filho se ele me fizesse essa pergunta. Eu ia falar para ele assim: filho, já que você é dentista, vai lá, trabalha nessa franquia como um empregado por 3 meses, por 2 meses que seja, e veja se você acha que ela vai funcionar a longo prazo. Se a sua resposta for sim, e você se adaptar àquele modelo, talvez você seja um cara feliz. Agora, se de repente você, como empregado, vê que aquele modelo não é favorável para você, saiba que se você for dono de uma franquia, vai ser exatamente esse comportamento que os seus funcionários terão com relação a você, que os seus outros colegas dentistas terão em relação a você. Porque não existe nenhuma franquia que não dependa de outros dentistas trabalhando. Você já percebeu isso? Então, ou seja, você literalmente precisa ter uma equipe de dentistas trabalhando junto com você. Não existe franquia de um dentista só. E aí que vem a grande sacada. Se você se colocar como um funcionário dessa franquia, ou seja, se você é ortodontista, ir lá trabalhar nessa franquia para ver como é que a coisa funciona, e aí se você se sentir bem, saiba que você talvez tenha um bom futuro dentro dessa franquia. Agora, se de repente você olhar e falar, não, definitivamente eu não estou gostando de trabalhar aqui como alguém que está no operacional, poxa, imagina ser o responsável por mais várias pessoas tendo o mesmo sentimento contra você, contra a sua pessoa, e ainda tendo que prestar conta para algo que está acima de você, que é a unidade. Então essa é a minha dica que eu daria, por exemplo, para o meu filho. E se ela te ajudou, lembra de deixar aqui o seu coraçãozinho, porque ela vai me ajudar a entender se nós estamos alinhados aqui e se você realmente está conseguindo aproveitar essa live. Muito bem, vamos para a próxima pergunta, e essa próxima pergunta ela volta para a questão do marketing, né? Pergunta simples, mas muito importante também. Timidez, como superá-la? Olha só, sabe como que se supera a timidez? É pensando proativamente. Se você hoje colocar algum vídeo na sua internet, na sua rede social, o que vai acontecer? Você vai ter mais ou menos, vamos imaginar um universo de 100 pessoas? Vamos imaginar 100 pessoas e você vai falar para 100 clientes em potencial. E esses 100 clientes em potencial,
você vai ter ali provavelmente 97 pessoas que vão ficar felizes de ver você, ou que pelo menos vão achar, nossa, que legal, a minha dentista está fazendo um vídeo. Mas pode ser que 3% dessas pessoas acordem mal-humorada. Isso acontece muito. As pessoas às vezes estão mal-humoradas, às vezes elas estão alcoolizadas, às vezes elas estão assim, sei lá, chateadas ou com raiva de alguma coisa, e aí elas veem um vídeo, veem um banner e fazem um comentário maldoso em cima daquilo ali. A minha resposta para quem está com a timidez e pretende superá-la é pensar o seguinte: para quem que você quer falar? Você quer falar para um 3% da população que definitivamente não é o seu público-alvo em potencial, que definitivamente não vai se tornar seu cliente e que definitivamente nem quer que você cresça profissionalmente, porque senão ela não estaria te criticando, ou você prefere falar para outras 97% das pessoas que vão ser ajudadas com a sua mensagem e que podem, inclusive, vir a se tornar ótimos clientes ou fontes de outros clientes? E aí a resposta te dá um grande motivo de como superar a timidez. O jeito mais fácil de superar a timidez é começar a entrar em campo, é não ficar na arquibancada, é realmente começar a fazer alguma coisa. E se, obviamente, você tem um método para você seguir, se você tem pessoas para você ter como mentores ou orientados, obviamente você vai mais longe. É como você aprender a fazer um canal. Tem como aprender a fazer canal sozinho? Poxa, é muito difícil, né? Não adianta comprar um kit de limas, comprar um motor e querer fazer canal só com aquilo ali. A coisa não vai funcionar assim. Então tem uma pessoa chamada professor, que ela é a pessoa que está lá justamente para te entregar um passo a passo, para te entregar um protocolo, para te mostrar o que existe de pesquisa validada em cima disso e para tirar suas dúvidas e para evitar que você caia em frustrações. Então essa pessoa, ter uma pessoa para você ter como professor, como mentor ou como um guia é muito importante, sim. Agora, não é qualquer um que pode ser o seu guia. Sempre olhe o background dessa pessoa. Por que ela faz o que ela faz? Essa é a grande pergunta. Eu sempre faço essa pergunta quando eu vou procurar os meus próprios profissionais, os meus mentores, ou mesmo meus profissionais de saúde. Poxa, por que essa pessoa está fazendo o que ela está fazendo? Ela está fazendo pela grana ou ela está fazendo porque ela ama aquilo ali, aquilo inspira ela? Eu consigo ver nos olhos dela a alegria dela quando ela chega no resultado final com o cliente dela. Se essa resposta começa a ser positiva, você tem bons indicadores que você tem um bom mentor ou uma boa pessoa para você seguir. E lembre-se que, claro, você vai começar sempre step by step. É igual a curva de aprendizado na odontologia. Ninguém forma da graduação e já é um reabilitador nato. As pessoas demandam tempo de aprendizado e não seria diferente na parte de marketing. O que é mais importante é você ter a compreensão de que o marketing é justamente essa coisa que tira o teu conhecimento técnico e joga ele para o universo, joga ele para o teu bairro, para a tua cidade. E que, se você fizer isso com técnica e com o jeito certo e usando o seu conhecimento, você começa a ser percebido como uma autoridade, você começa a ganhar mais credibilidade na sua região e, obviamente, você vai atrair mais paciente com isso também. E, claro, melhores pacientes, porque as pessoas que são mais evoluídas no sentido de saber que querem um tratamento mais completo, ela sabe que aquilo ali custa mais dinheiro e ela pensa mais antes de decidir. E aí o fato de você estar constantemente ali alimentando aquelas pessoas e se posicionando bem nas redes sociais é um dos fatores que hoje influencia muito na decisão do cliente. Tudo bem? Show de bola para essa resposta? Vamos fazer mais uma aqui? Essa é uma pergunta bem interessante e ela é uma pergunta que pega um pouquinho no machucado de todo mundo, né? A gente não gosta muito de falar sobre isso, mas eu vou falar disso de uma forma muito sincera com você e eu acho que vai te ajudar. Como fazer para que os meus pacientes me valorizem mais? E é o seguinte, a gente às vezes fica pensando que as pessoas elas têm que nos valorizar simplesmente porque elas têm que nos valorizar. Sei lá, eu sou dentista, eu sou formado, eu sou estudado, logo ela tem que me valorizar. Ela não pode entrar no meu consultório sem me olhar de baixo para cima e sem querer me respeitar. E eu quero dizer que é justamente o contrário. As pessoas, elas precisam sentir admiração por você. Elas precisam sentir uma coisa chamada empatia. E se você criar empatia nas pessoas, automaticamente a valorização acontece. E como que eu crio empatia? Primeiro ponto para criar essa empatia com seu futuro paciente é olhar para o espelho. Realmente, olha para o espelho e olha quem você é.
Quem você é? Você é uma pessoa, sei lá, 25 anos, você tem 30 anos, 40, 50, 60 anos, e o que você tem na sua vida? Poxa, você estudou, você fez uma faculdade, você está fazendo um curso, você está estudando, você está buscando mais informação, você acorda de manhã querendo fazer o melhor para o seu paciente. Olha assim, ó, faz uma lista das coisas boas que você aplica na sua profissão, mas faz isso diante do espelho, olhando para o espelho. Porque esse é um exercício de autoconfiança e você vai começar a descobrir que você realmente é uma pessoa muito forte. Eu tenho um livro que eu gosto muito, chama-se Super Better. E eu não sei, eu acho que esse livro não tem em português, que é esse livro aqui, ó. Deixa eu ver, esse eu tenho certeza que eu tenho aqui. Eu já falei 3 livros que eu não tinha aqui na minha biblioteca, mas esse eu tenho. Esse aqui, ó, Super Better. Você talvez não consiga ver. Se alguém quiser tirar print, inclusive pode tirar print nesse momento. Eu vou segurar aqui por 2 segundinhos para você poder tirar print desse livro aqui. Ok? Super Better. E que esse livro não tem em português. E eu li muito esse livro aqui porque ele me ajudou, inclusive, a aprender inglês. Foi um dos livros que eu utilizei. E aqui tem vários trabalhos científicos, tem várias coisas sobre esse livro aqui. E uma das coisas que me chama muita atenção é um capítulo específico que fala: você é melhor do que você sabe. Você é melhor do que você tem consciência. E aí ele dá esses exercícios para você, para que você também possa fazer, e eu queria dividir esses exercícios com você. É realmente você fazer um estudo de percepção de, nossa, qual é o meu valor real? Poxa, eu me estudei, eu me esforcei, eu já passei noites, às vezes, estudando mais para fazer uma prova, eu já me esforcei fazendo estágio, eu me esforcei viajando, deixando a minha família, eu já deixei de viajar enquanto pessoas estavam viajando para estudar ou para fazer uma coisa importante na minha profissão. Eu quero fazer o seguinte, eu quero entender que isso é um valor que eu tenho dentro de mim. E você começa a internalizar isso dentro de você, isso automaticamente muda a sua postura, muda a sua forma de encarar o seu cliente e isso reflete nele. O seu cliente começa a olhar para você e sentir em você uma coisa chamada autoconfiança. E toda vez que um cliente sente autoconfiança em você, ele passa a te valorizar mais. E esse é só uma das grandes dicas que eu estou trazendo para você. A segunda grande dica, eu já falei nela na live passada, é você usar gatilhos mentais. Todas as vezes que você aprende a utilizar gatilhos mentais na odontologia, você começa a se comunicar com o cliente de forma mais efetiva, de forma mais clara, direta, e isso gera nele respostas automáticas que você consegue controlar. Da mesma forma que mostrar uma agulha para o cliente assusta ele, mostrar para ele alguns outros gatilhos mentais positivos vão fazer ele admirar você. Inclusive, eu dei um exemplo agora bem real. Você já percebeu que a agulha, ela sempre provoca uma reação de medo no seu paciente? É exatamente assim que funcionam os gatilhos mentais. Então, da mesma forma que funciona para o mal, ou seja, para assustar, ele também funciona para atrair. Ele também funciona para atrair confiança, para atrair credibilidade. Então, a partir do momento que você aprende a utilizar gatilhos mentais, você vai ter pacientes que estão te valorizando mais. E vai parecer que, nossa, o que está acontecendo? De repente as pessoas estão me admirando mais. É simplesmente uma questão de propositura interna. Você decidiu não ser mais uma pessoa frágil, não ser percebida como uma pessoa frágil. Você decidiu mostrar que você estudou pra caramba e que você merece sim cobrar o que você cobra e até mais. E aí as pessoas vão começar a naturalmente serem atraídas por você, por essa energia positiva. É só olhar você também é atraído pelas pessoas que você mais admira e isso acontece exatamente pelo mesmo motivo. E como eu gosto muito de usar exemplos reais, eu uso o exemplo da vida real para te explicar como é que você pode fazer com seus próprios pacientes aquilo que eu também faço com os meus clientes e com os meus pacientes também. Ok? Muito fácil de entender? Vamos lá. Pergunta, tenho medo de me expor e ser criticada. Eu basicamente respondi essa pergunta há um pouco tempo atrás, e é o seguinte, pode ser que alguém te critique sim, e quando isso acontecer, você pode simplesmente ignorar. É uma funcionalidade muito legal das redes sociais, é que existe uma função chamada block. Aí você simplesmente bloqueia aquilo que está te incomodando e aquilo para de te incomodar. E lembre-se que nas redes sociais,
as pessoas tendem sim a serem agressivas de uma forma que na vida real elas não são. Na vida real elas são muito mais simpáticas, ou elas são mais cometidas, né? Mas na rede social, às vezes, e a gente nunca sabe, né? Se a pessoa que respondeu um comentário, a gente nunca sabe se ela tá bêbada, a gente nunca sabe se ela tá nervosa, a gente nunca sabe se ela tá putaça da vida por alguma coisa que não tem absolutamente nenhuma relação com você. E a minha dica é, deixa esse medo pra lá. Esse medo não faz parte de uma mentalidade de sucesso, não faz parte de uma mentalidade que faz o dentista crescer profissionalmente. Obviamente que alguma pessoa, um dia ou outro, vai criticar você. E, nem Jesus conseguiu passar por essa vida sem ser criticado por algumas pessoas. E até hoje, 2000 e poucos anos depois, as pessoas ainda criticam ele. E ele que foi uma pessoa que nunca fez mal a ninguém. Então, deixa a vida rolar e foca naquelas pessoas que são as pessoas boas para você, os seus clientes em potencial, as pessoas que você pode realmente ajudar com a sua mensagem, com o teu trabalho, com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você estudou. Muito bem? Show de bola? Vamos lá. Mais uma aqui, ó. Opa, sem querer eu deixei para trás. Só um minutinho que tem muita pergunta aqui, tá? Ó, essa aqui é uma pergunta bastante rotineira também e muito importante. É ideal ter um Instagram da clínica em seu pessoal e profissional? Olha, não existe exatamente uma resposta única para esse tema. A minha recomendação é o seguinte, é que você, no seu Instagram ou em qualquer rede social, não seja uma pessoa de vidro, uma pessoa diferente do que você é de verdade, na sua essência, mas que você não abuse daquilo que não faz sentido para o seu paciente. Lembra que é o seguinte, cliente ou paciente, ele não é o teu amigo íntimo. Ele não é o teu colega de faculdade, ele não é o teu parente, a tua família, que conhece você, que tem uma história com você, que já trocou horas e horas de conversa com você. E aí, o que vai acontecer? Se por um acaso essa pessoa vê uma foto sua, sei lá, muito expositora, e não me levem a mal, principalmente as meninas, por exemplo, às vezes com um biquíni extremamente sensual, em uma rede social que é voltada para o seu lado profissional, isso pode sim atrair um certo tipo de reação negativa de outras mulheres. E isso é perfeitamente compreensível. Então, eu não estou pedindo para você esconder a sua beleza ou esconder nada disso. Eu estou pedindo apenas para que você, na hora de você postar, coloque assim, nossa, será que algum cliente meu vai se sentir mal ou ofendido em cima disso? E esse é um filtro que é o filtro do bom senso, e ele é um filtro mais legal de todos. Agora, algumas recomendações que não é sequer em cima do bom senso é o seguinte, não entre em brigas políticas, não entre em brigas de religião, e assim, independentemente do seu partido político ou da sua religião, não manifeste aquilo ali de uma forma profissional. Se você quer fazer isso na sua rede pessoal, o que você faz? O Éder Carneiro tem lá a rede Éder Carneiro privado. Vamos supor, eu não tenho, mas se eu tivesse, eu ia ter o privado e lá só teriam pessoas que realmente eu conheço. Não pessoas que eu conheço via internet, pessoas que são próximas de mim, meus parentes, meus amigos próximos. E aí ali sim eu posso dizer alguma coisa que seja o meu pensamento pessoal. Agora, no posicionamento profissional, não é ideal que eu seja uma pessoa que crie polêmicas que não tem absolutamente nada a ver com a minha área de tratamento ou com a minha área de atuação. Lembre-se que quem cria polêmica perde mais do que ganha nas redes sociais quando a polêmica não tem absolutamente nada a ver com o teu negócio. Você falar de política, você falar de coisas que são absolutamente nada a ver com odontologia, não vai trazer para você paciente. Vamos lá? Eu tive uma pequena pausa aqui também. Eu vou aproveitar para tomar uma água. Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal, se você estiver me ouvindo, coloca um ok aqui para eu saber se está tudo ok, por favor. Enquanto eu bebo uma água. Tive um sinal positivo, então ok. Vamos continuar. Tá legal isso aqui? Ok, vamos lá, gente. Então vamos para mais uma dúvida. Lembrando que nós vamos fazer o seguinte, tá? Sábado, 11 horas,
nós vamos ter uma live de perguntas e respostas ao vivo, conversando com quem quiser ter esses minutos de consultoria comigo. E aí, se você quiser, lembre-se de setar o seu celular, o seu telefone, para estar comigo sábado, 11 horas da manhã, que eu vou entrar ao vivo e eu vou pegar, obviamente, as pessoas que estejam com a gente. Ok? Vamos para essa pergunta aqui que eu achei bem interessante. Ok, tem um comentário da Helene que discorda, acha que tem sempre que se posicionar. Tudo bem, eu consigo respeitar o seu posicionamento e tá tudo bem. Se está funcionando para você, pode continuar assim. Eu penso de um lado profissional, onde a gente precisa pensar na odontologia. Eu me posiciono com tudo referente à odontologia, mas eu realmente evito ao máximo entrar em discussões que não fazem parte da minha linha profissional. Isso é apenas uma recomendação, eu não sou o dono da verdade e nem sou a pessoa que tem respostas certas para tudo, mas realmente a resposta que eu trago é aquilo que eu já consegui testar e que eu vi dar certo para as pessoas que estão próximas de mim. E beleza, tá tudo bem com isso. Provavelmente você deve ter boas experiências com o que você faz e tá tudo certo. Bom, Weather, você não acha que é melhor que o melhor marketing é ser um bom dentista? Você não acha que o melhor marketing... antes de responder isso aqui, eu vou te dizer, temos inclusive que ter dentistas em cargos políticos. Olha, isso eu concordo com você, mas não tem absolutamente nenhuma conexão com o meu posicionamento aqui. Isso é totalmente diferente, tá bom? Vamos separar as coisas para a gente não tumultuar ou te passar uma impressão de que a gente está falando em linguagens diferentes. A gente precisa ter representatividade. Isso é coisa totalmente diferente de eu, como profissional, ir falar se eu sou Lula ou Bolsonaro, ou se eu sou a favor de azul ou rosa, ou se eu sou a favor de minorias ou de maiorias. Isso são coisas diferentes. Eu posso ter isso como opinião pessoal e posso expô-las se eu quiser. Mas profissionalmente, toda vez que eu faço isso, eu segrego o meu público e não sou só eu que estou falando isso. Existem várias pesquisas que colocam isso, inclusive com profissionais de saúde. E agora não é o momento de eu dividir elas com você, até porque elas não estão aqui comigo, mas eu posso te dizer que eu já li pesquisas assim e eu leio pesquisas todos os dias. Só aqui do meu lado, que a gente tem, só aqui, tudo isso aqui são revistas científicas de marketing. Então tem marketing em saúde, tem muita coisa, e eu sempre leio essas pesquisas antes de trazer para vocês algumas informações de que são puramente assim da cabeça, tá bom? Weather, você não acha que o melhor marketing é ser um bom dentista? Olha, eu acho que é o seguinte, ser um bom dentista é quase que uma obrigação, é quase que uma necessidade do mercado. Porque, realmente, pensa comigo, se você não fosse um bom dentista, será que o seu paciente ia procurar você? Será que algum paciente, ele espera encontrar um dentista mais ou menos para fazer o trabalho dele? Será que ele pensa assim, não, eu vou naquele cara mais ou menos, eu vou pagar, mesmo que ele queira pagar pouco, será que ele realmente vai pensar que ele quer um serviço mais ou menos? E a resposta é que não. Muitas vezes até os clientes, eles se enganam pensando assim, eu vou no mais barato. E ele está se enganando, pensando que às vezes ele vai consumir um serviço com a mesma qualidade de um profissional que está cobrando um preço justo pela qualificação que tem. Mas o meu posicionamento sobre isso aí é que toda vez que você apenas acha que o seu bom serviço é suficiente para você fazer marketing, você acaba sendo extremamente limitado nisso. E eu vou te explicar isso em cima de alguns trabalhos científicos também. O marketing, ele não tem a única função de botar cliente na cadeira. Ele tem várias funções. Se eu, por exemplo, falar que você quando você está trabalhando um paciente de ortodontia. Imagina que você está trabalhando um paciente de ortodontia, eu vou botar dois cenários diferentes. Um paciente de ortodontia de 20 anos de idade. Você sabe qual que é o próximo passo do paciente de ortodontia de 20 anos com você? E você deveria pensar nisso. Você como dentista, é aí que eu penso assim, eu falo muito para o dentista aprender a pensar o marketing, não delegar o marketing, não deixar alguém pensar por você o marketing. Porque, por exemplo, o seu paciente de 20 anos, o próximo passo dele provavelmente vai ser um cliente de clareamento seu.
E só que se você não trabalhar ele na parte da finalização em diante, ali ó, do meio para o fim, para já ter a ideia de clarear o dente, mostrando para ele que o dente branco vai deixar ele ainda mais bonito, vai abrilhantar aquela situação que está legal, mostrar para ele a possibilidade de ele dar esse próximo passo com você, explicar qual que vai ser a importância. Eu, por exemplo, eu sou ortodontista. E existe quem é ortodontista sabe disso, talvez outros dentistas saibam também, mas existe uma importância muito grande com as tags dos brackets para que você consiga ter um clareamento efetivo pós-tratamento ortodôntico, que se a gente não tomar cuidado com isso, a gente clareia um dente que daqui 6 meses vai ter uma manchinha central. Isso pode acontecer com pacientes de ortodontia. Então, quando você começa a explicar isso para o paciente antes dele tirar o aparelho, ele já vai conectar e pensar assim, opa, então já não posso fazer o clareamento com qualquer um, eu já vou ficar aqui com você e vou fazer o clareamento. E aí você já tira o aparelho dele e já coloca o sistema de venda para apresentar para ele a possibilidade dele fazer um clareamento, que aquele é o próximo passo dele. E é muito importante que você pense isso nas pessoas que tratam com você. Qual que é o próximo passo? Então, o próximo passo de uma pessoa que tem aparelho e é jovem, é fazer o clareamento. E qual que seria o próximo passo depois do clareamento? É fazer um programa de prevenção. É entregar para ela um programa de prevenção daquilo que você acabou de criar, que foi uma realidade nova que ela não tinha. E assim você vai tendo o paciente em uma esteira. E lembra que isso, além de ser um negócio muito lucrativo, é um negócio muito saudável para o seu cliente. Por quê? Qual que seria o malefício de você pegar um paciente que você já alinhou, que você já colocou a oclusão dele funcional e deixou aquilo muito bonito, e ir lá e dar um toque a mais, abrilhantar aquela beleza dela. Aí você vai lá e faz um clareamento naquela pessoa. E depois disso, o que você vai fazer? Pô, você vai manter aquela beleza, você vai deixar ele perder aquela beleza, você vai esperar realmente que um dia aquele paciente que fez clareamento com você, ele mesmo olha no espelho e fala, acho que eu preciso voltar num dentista e refazer o clareamento. Olha, pode ter certeza que o intervalo de tempo que isso vai acontecer não só vai demorar muito, como pode fazer você perder aquele paciente e ainda durante aquele período, aquele paciente vai perder o benefício que ele tinha ganhado. Então, uma das funções do marketing não é só fazer esse boca a boca tradicional que parece que é muito simples. Ele é também entender qual é o próximo passo do meu cliente. Se agora, vamos fazer uma segunda comparação para isso ficar bem legal? Imagina que a gente tem hoje um paciente de 35 a 40 anos de idade, que também está fazendo ortodontia. Ele é um paciente diferente do paciente de 20 anos. Qual que seria o próximo passo de um paciente de 35 a 40 anos e que está fazendo ortodontia com você e que vai tirar o aparelho? Olha só, eu como ortodontista sempre ofereci para o meu paciente de mais idade que o próximo passo dele, que não é mais só o clareamento dental, ou às vezes até o clareamento dental vai vir acompanhado de uma ou outra faceta, vai vir acompanhado de uma estética que você vai ter que complementar em cima de situações que você não consegue recuperar só com ortodontia, mas tem mais um nível aí. Que, por exemplo, um paciente nessa faixa etária que acabou de dar um upgrade nos dentes, ou seja, ele está num momento propício de se sentir bem, de se sentir mais realizado e feliz com aquele tratamento, é o momento ideal de você oferecer uma harmonização orofacial para ele. Porque tem tudo a ver, é o próximo passo do seu cliente. E aí sempre vem aquela pergunta, Éder, mas o meu paciente não vai ficar chateado de eu oferecer isso para ele? Olha, eu particularmente, quando eu vejo um profissional de saúde que consegue me ter uma leitura como pessoa e já me dar o meu próximo passo, eu fico muito feliz, porque eu sei que ele está pensando em mim de uma forma mais global. E o segundo ponto é o seguinte, todo mundo aqui, de vocês, deve ter uma banda favorita de música, não deve? Você deve ter uma banda que você gosta, não importa se é rock, não importa se é axé, não importa se é sertanejo, mas deve ter uma banda, ou uma dupla, ou um artista específico que você gosta de música, que você ouve. E imagina se você... A minha pergunta para você é o seguinte, aliás, me fala uma coisa, você me responde aqui, por favor. Você tem uma banda favorita? Eu vou até tirar a pergunta daqui, ó, para eu poder ler melhor. Você tem uma banda favorita ou um artista musical favorito? Responde para mim se você tem, por favor.
Eu quero ler essa resposta aqui porque vai ficar bem legal. Vamos lá, gente, vamos participar, vamos entrar no modo aula aqui comigo, fica mais legal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vamos lá? Você tem uma banda favorita? Pode até colocar o nome se você quiser, tá tudo bem. Tem? Ó, aqui, Chitãozinho e Chororó, eu também adoro Chitãozinho e Chororó, são clássicos, né? Fabiana também tem, Marcos Cassundé, grande meu amigo, tem também, Pamela tem também, Karina Tebaldi tem, Marcos Cassundé e U2, também adoro U2, Daniela U2 a minha esposa adora, viu, Marcos? Daniela Sattler, Ana Carolina, Queen também é uma das minhas favoritas, Coldplay, uma das minhas favoritas, já fui no show maravilhoso, Iron Maiden, muito legal também, pessoal que tem um ótimo gosto musical, Legião Urbana, gostava muito de Legião Urbana. Bom, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho. Você agora me responda, todo mundo que colocou aqui a sua banda favorita, você não gostaria de ver um show da sua banda favorita? E se você tivesse a oportunidade, você não gostaria que a sua banda favorita lançasse um novo álbum, uma nova música, uma nova sequência, uma nova discografia? Você não gostaria disso? E se ela lançasse, e você se ela é a tua banda favorita, você não iria comprar o show dele? Você não iria comprar o disco dele? Você não iria dar um outro passo naquele seu artista preferido? A mesma coisa é com você. Lembre-se que se você trabalhar o marketing do jeito certo, você é a banda favorita do seu cliente. Conseguiu clarear isso? Você é a banda favorita do seu cliente. Então você precisa enxergar isso e não ficar com timidez de oferecer para ele o próximo passo, porque de coração é o que ele espera de você. Então o cliente da ortodontia, ele espera o clareamento. O cliente do clareamento, ele espera a harmonização. O cliente da reabilitação oral espera o próximo passo dele. E o próximo passo pode ser tanto um tratamento de ticket muito alto, como um tratamento de ticket mais baixo. Não tem problema, mas ele espera um próximo passo. Então é muito importante quando você pensar em marketing, como começar o marketing, é que você tenha a ideia clara de que marketing não é propaganda, que marketing não é post, que marketing, se você tem essa visão, você ainda tem tempo de corrigir essa visão junto comigo. É o seguinte, marketing é aquilo que conecta o seu conhecimento odontológico para o seu cliente, com a cabeça dele. E eu acabei de te dar um exemplo prático disso. O marketing é o que vai fazer a odontologia ser percebida pelo paciente como a banda favorita dele. E aí ele vai querer consumir o próximo nível dessa banda favorita. Ele vai querer entender como é que as coisas vão ser melhores para eles. E aí a Vivian até colocou aqui, ó, não tinha pensado dessa forma. Que bom que você conseguiu ver isso. Agora, vamos pensar numa coisa bem importante. Olha o tanto que isso é ético. Olha o tanto que isso é correto. Você sabe, eu tive uma frustração uma vez na minha vida profissional e isso me deixou muito chateado, que foi o seguinte, eu tive um paciente que ele só conseguiu ganhar dinheiro depois de mais velho e ele perdeu vários dentes, e ele precisou fazer uma reabilitação oral. E eu fiz a reabilitação oral nele, só que ele se mudou. E quando ele voltou para mim depois de uns 8 meses, ele estava com várias das porcelanas fraturadas, porque ele tinha um problema de bruxismo muito grande e apesar da gente ter feito o tratamento dele com placa, com botox, aquele botox perdeu a efetividade e ele não se atentou a isso e acabou que ele perdeu parte daqueles trabalhos e teve que refazer. Isso me deixou triste e eu vi que naquele momento eu tive uma falha com ele. E a falha não foi diagnóstico, não foi execução e não foi no que eu coloquei para aquele paciente. Mas eu não ofereci para ele de forma tão clara o próximo nível dele. Porque se aquele paciente tem aquela condição, o que seria o próximo passo dele? Eu tenho que mostrar para ele que ele precisaria estar, ele tinha um masseter gigantesco. Eu tinha que estar em um programa de diminuição constante da força daquele masseter, eu tinha que estar constantemente analisando aquela placa de proteção daquela mordida dele e infelizmente isso foi uma coisa que eu não consegui conscientizá-lo. É óbvio que eu sabia disso, eu expliquei isso, mas eu não consegui vender a ideia para ele. E a questão que eu coloco para você é você pensar assim, ó, o tanto que é ético
você pegar um paciente que você recuperou e dar para ele um sistema que vai fazer ele ficar ainda melhor ou que vai fazer todo aquele sistema de reabilitação que você criou nele durar mais, para ele ter mais qualidade de vida, mais longevidade. Isso é a mesma coisa para as pessoas que precisam de harmonização, ou que precisam cuidar das gengivas, ou que fizeram cirurgias com você, ou que passaram por qualquer procedimento, seja pediatria, seja orto, em qualquer especialidade. Os clientes necessitam de um novo passo. Eles necessitam entender qual que é o novo passo. E para criar esse novo passo, desculpa, mas eles não ensinaram isso para a gente na graduação e também não ensinam nas nossas pós-graduações. Aqui eu estou trocando com você coisas que eu aprendi às vezes na prática ou que eu aprendi trocando ideias com grandes profissionais, como por exemplo o Marcos Cassundé e outros que eu tenho essa intimidade de poder conversar muito. E eu estou trocando essa ideia com você também para te ajudar. Se você consegue tirar daqui um bom conhecimento, eu quero te dar os parabéns e te dizer que eu estou muito feliz e eu acho que assim eu cumpro o meu papel aqui com você. A gente tem pouco tempo para terminar e antes de ir embora, eu queria te pedir para você usar o botão compartilhar aqui, esse aviãozinho que está aqui de baixo, e mandasse para pelo menos 20 pessoas. Exatamente. Mande para o máximo possível de dentistas que são seus amigos, ou grupos de Facebook, ou grupos de WhatsApp, para que essa mensagem chegue até eles também, se você acha que essa mensagem pode ajudá-los, tá bom? Obrigado. Lembrando que a gente se vê no sábado, às 11 horas, e aí no sábado, quem quiser entrar, coloca para entrar bem cedo e já faz o request para a gente conversar ao vivo, ok? Pessoal, fiquem com Deus e tenham todos uma ótima noite.